A glória de Deus, como precisamos dela. Mensagem 1. Refletindo a glória de Deus. Alguns dias atrás, o deputado conhecido como Cabo Daciolo, é um bombeiro militar cristão, ele assumiu a tribuna da Câmara dos Deputados para discursar, e as primeiras palavras dele foram: glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Seguiu-se um discurso apaixonado, demonstrando a farsa que é a atual reforma política que está sendo votada. Eu estou gravando essa mensagem no final de agosto. Incluindo-se a votação do chamado fundão, o uso de 3,6 bilhões de reais de dinheiro público para campanhas políticas já a partir das próximas eleições. Esse breve pronunciamento chamou a minha atenção porque a TV Senado retirou imediatamente o pronunciamento do ar e não se viu nos telejornais das emissoras de TV nenhuma menção do assunto. Mas somente alguém que está preocupado realmente com a glória de Deus poderia ter a coragem de um pronunciamento assim tão contrário a toda a corrupção que nós estamos assistindo e que muitos parlamentares deste nosso país querem perpetuar nas barbas do povo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala nesse assunto, a glória de Deus. Ela declara que Deus é o Deus da glória. O que isso quer dizer? O que exatamente é a glória de Deus? Como é que Deus revela a sua glória durante o curso da história? Qual é a relação que a glória de Deus tem conosco, com você e comigo? Nesta primeira mensagem da série, num passeio pela palavra de Deus, nós queremos entender as principais facetas da glória de Deus e qual é a nossa responsabilidade em relação a ela. A primeira faceta importante sobre a glória de Deus é o significado da expressão a glória de Deus. A palavra que é traduzida como glória na Bíblia literalmente significa pesada, pesado. Nós podemos dizer que a glória de uma pessoa é aquilo que lhe confere peso, como a expressão homem ou mulher de peso. Mas nós não estamos tratando de alguém obeso, não entenda errado. É a ideia de alguém cuja presença ela faz uma diferença. Alguns exemplos. A opinião daquele homem público pesa. A ministra fez valer o peso do seu apoio político. Com esse tipo de informação, nós estamos dizendo que as pessoas que exercem influência, essas pessoas exercem influência, a personalidade, o carisma delas impressiona. Duas ilustrações a partir do livro de Gênesis, para ficar mais claro para nós. A riqueza de Jacó, em Gênesis, é chamada de a glória de Jacó. Ou seja, Jacó era tão rico que ele impressionava as pessoas ficavam impressionadas com relação a ele. A riqueza de Jacó, na verdade, era o que lhe trazia influência diante dos outros. Um outro exemplo, José, que nós já estudamos, ele veio ocupar o cargo de primeiro-ministro do Egito e também com relação a José, usa-se a expressão a glória de José, ou seja, a posição de José como primeiro-ministro do Egito impressionava as pessoas, por isso lhe conferia grande influência. À luz dessa definição de glória, nós podemos tirar a seguinte conclusão quanto à glória de Deus. A glória de Deus é tudo aquilo que impressiona com relação a Deus, tudo que é influente no que diz respeito a Deus. Então, tendo visto o que a glória de Deus significa, vejamos agora como Deus demonstrou a sua glória
durante o curso da história. A Bíblia ensina várias formas que Deus exibiu a sua glória ao longo da história. Vamos ver 4 delas. Primeiramente, a Bíblia exibe a glória de Deus através da natureza, através do universo que Deus criou. No Salmo 19:1, Davi se refere a isso ao dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. A palavra proclamam aqui quer dizer literalmente gritam, demonstram em alto e bom som. Quando Davi usa a expressão os céus proclamam a glória de Deus, ele está dizendo que os céus exibem em alto e bom som o que há de impressionante acerca de Deus. Você já parou para se deixar impressionar por quem Deus é ao contemplar uma noite estrelada? Eu me recordo de uma visão que me arrebatou ao completar um céu literalmente forrado de estrelas, longe da cidade grande, quando eu fazia uma viagem de barco no Rio Solimões, no Amazonas. Caso você não tenha tido esse privilégio, preste atenção a algumas informações a respeito do universo que Deus criou. Você sabia, por exemplo, que a Terra em que nós vivemos pesa 6.600 quintilhões de toneladas? Em contraste conosco, a Terra é muito grande, muito pesada. Mas em contraste com o Sol, a nossa Terra é, digamos, pequenininha. Seriam necessárias 1.300.000 terras, igual a nossa, para preencher a área ocupada pelo Sol. Você sabe que a quantia liberada pelo Sol é de aproximadamente 383 quintilhões de megawatts por segundo. Fixou bem nos seus olhos o tamanho desse número? Agora compare isso com o consumo estimado de energia da Terra no ano de 2006. 17 bilhões de megawatts ano. Mas não se preocupem. Dizem os cientistas que o Sol tem tanta energia armazenada que ele poderá continuar operando por mais 10 milhões de anos. Em contraste com a Terra, o nosso Sol é muito grande. Mas dizem os astrônomos que o nosso Sol, ele é um dos menores existentes na nossa galáxia. Antares, uma das maiores estrelas da nossa galáxia, ocupa 90 milhões de vezes o espaço ocupado pelo nosso Sol. São 627 milhões de quilômetros de diâmetro. E Antares é uma dentre 100 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. Tem mais. A nossa galáxia, a Via Láctea, levando em conta que a luz trafega a espantosa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a nossa galáxia é tão imensa que levaríamos 100 mil anos-luz para ir de um extremo a outro extremo da nossa galáxia. Você pensa que acabou? Até 1990, aproximadamente, os astrônomos diziam que a nossa galáxia era uma dentre 1 bilhão de galáxias existentes no universo. Mas por volta de 1990, eles descobriram algo novo que mudou tudo isso. Eles descobriram a maior coleção de galáxias que o homem já havia visto. Ela é tão grande que eles a chamaram de a Grande Muralha. Essa coleção de galáxias tem aproximadamente 500 milhões de anos-luz de comprimento, 200 milhões de anos-luz de largura e 15 milhões de anos-luz de espessura. Será que você está começando a se sentir, digamos, insignificante? É assim que Davi se sentiu ao contemplar o céu e ao escrever o Salmo 19.
embora ele não tivesse sequer uma pequena parcela do conhecimento astronômico que hoje nós podemos ter, temos à nossa disposição. No Salmo 8, versículos 3 e 4, Davi declara: quando olho para os céus e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? O Salmo 113 declara que a glória de Deus é tão mais alta que a glória deste universo que Deus precisa literalmente se humilhar para chegar a prestar atenção a este magnífico universo. Não é sem razão, portanto, que Davi declara lá no Salmo 19:1, conforme nós já vimos, agora eu estou dando uma versão um pouquinho mais elaborada: os céus gritam em alto e bom som o que há de impressionante com relação a Deus. Por que Deus teria se dado o trabalho de criar um universo de proporções assim gigantescas, com toda a sua beleza, sua ordem, seu design inteligente? Ele o fez com um propósito básico: para poder impressionar de tal forma o ser humano a ponto de exercer uma influência transformadora na vida desse mesmo ser humano. Uma segunda forma que Deus exibiu a sua glória ao longo da história foi através de uma nação chamada Israel. De acordo com a Bíblia, Deus exibiu a sua glória pela forma que ele lidou com Israel e tem lidado com Israel na história. Em Isaías 60:19, falando de Israel, o profeta diz que Deus será a sua glória. Deus está declarando que Israel existe como nação para exibir a glória dele. Bem cedo na história de Israel, em Deuteronômio 28, Deus delineou o curso futuro da história de Israel, desde Moisés até a segunda vinda de Cristo. E nos versículos 1 a 14, Deus disse que se o povo de Israel ouvisse e obedecesse os mandamentos de Deus, ele haveria de abençoar a nação de Israel mais do que qualquer outra na face da terra. O Senhor os fará cabeça das nações, não a cauda, diz o texto. Mas a partir de Deuteronômio 28:15, até o final do capítulo, Deus previne Israel que se não dessem ouvidos, não obedecessem aos mandamentos de Deus, ele os amaldiçoaria mais do que qualquer outra nação na face da terra. Uma dessas maldições que Deus prometeu a Israel, por exemplo, por desobedecer a sua palavra, é que ele, Deus, levantaria nações, potências militares gentílicas contra Israel. E tais nações fariam de Israel uma nação cativa, espalhando seus filhos por toda a face da terra. E todos nós sabemos que característica marcante isso tem sido com relação à história de Israel. Porque Deus haveria de lidar com Israel através dessa forma dupla de agir, bênção versus maldição. Deus responde a essa pergunta em Deuteronômio 28:37. Vocês serão um motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Em outras palavras, eles se tornariam numa demonstração prática para que todos vissem. Através desse lidar com Israel, Deus haveria, por onde quer que tivesse espalhado Israel, deixar bastante patentes essas duas verdades para com todas as nações. Ele é o Deus que abençoa aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra, e ele é o Deus que amaldiçoa aqueles que se recusam a dar ouvidos e obedecer a sua palavra. À luz então de Deus demonstrar a sua glória nessa dupla forma de agir para com Israel, não é por acaso que Deus fincou Israel já naquela época
no local geográfico mais estratégico do mundo. Os antigos chamavam a localização de Israel de umbigo do mundo. E a luta por Jerusalém hoje é apenas mais uma prova de como aquele ponto geográfico é o centro da terra. Ali reside uma encruzilhada, digamos assim, de 3 continentes: África, Ásia e Europa. E também não é sem razão e sem propósito que Deus restaurou Israel àquele mesmo ponto geográfico prometido a Abraão. Deus fez isso preparando o mundo para a mais portentosa exibição da sua própria glória, que o mundo terá visto até então, que é a volta de Jesus e seu estabelecimento do futuro reino milenar. Mas há uma terceira forma que Deus tem exibido a sua glória ao ser humano. Ao longo da história, Deus tem exibido a sua glória através do fogo ou de uma luz intensamente brilhante. Esse fogo, essa luz de Deus, assumiu várias formas e tamanhos diferentes ao longo da história. Por exemplo, foi o fogo glória de Deus que apareceu para Moisés lá em Êxodo 3, na forma daquela sarça que queimava, mas não se consumia. Moisés se encontrava no deserto apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro e do nada ele viu um arbusto pegar fogo. Aquilo não era uma cena incomum na região seca e árida, muito quente durante o dia em que Moisés habitava. Mas o que assustou Moisés é que o arbusto queimava, mas não se consumia. Era tão incomum que Moisés foi observar o fenômeno mais de perto. Não era um fogo comum, era o fogo glória de Deus. E foi o mesmo fogo glória de Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito e que os acompanhou durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto até chegarem a Canaã, a terra prometida. E durante essa época, esse fogo, glória de Deus, aparecia como coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. No dia em que Moisés subiu ao Monte Sinai, o povo contemplou o fogo, glória de Deus. Quando Moisés e o povo dedicaram o tabernáculo no deserto, a tenda de encontro, como é chamado em outras versões, eles viram o fogo, glória de Deus, descer e entrar no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo daquele tabernáculo, daquela tenda de encontro móvel com Deus. Séculos mais tarde, quando Salomão e o povo dedicaram o templo em Jerusalém, eles também viram o fogo glória de Deus descer e invadir o chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, daquela estrutura agora fixa, destinada à adoração de Deus. Qual seria o significado do fogo glória de Deus? Sempre que aparecia, o fogo glória de Deus, independente das formas que assumia, significava a singular presença de Deus. Quando Moisés viu aquela sarça ardente, foi para significar que Deus estava ali para chamá-lo e vocacioná-lo para tirar o povo de Israel do Egito. Deus falou em Moisés do meio daquele fogo que ardia, mas não consumiu o arbusto. Quando o fogo, glória de Deus, apareceu como coluna de nuvem, como coluna de fogo para conduzir o povo para fora do Egito, através do deserto, o significado era que Deus estava singularmente presente com o povo, dirigindo-o, guardando-o. Quando o fogo, glória de Deus, desceu sobre o Monte Sinai, enquanto Moisés, ou melhor dizendo, Deus dava as tábuas da lei para Moisés, os 10 mandamentos, a vinda daquele fogo, glória de Deus, significou que Deus havia vindo para se encontrar de maneira singular com o povo de Israel. Ao adentrar o tabernáculo, a tenda do encontro, quando este foi dedicado a Deus, o significado era que Deus estava singularmente presente naquela estrutura de culto,
no meio do deserto para o povo de Israel. Quando desceu sobre o templo de Jerusalém, o fogo, glória de Deus, mais uma vez teve o significado de que Deus estava singularmente presente naquela estrutura de culto, agora na cidade de Jerusalém. Séculos mais tarde, o profeta Ezequiel contemplou um trágico acontecimento em relação à glória de Deus. O Espírito de Deus transportou Ezequiel da Babilônia, onde ele estava cativo, para Jerusalém para vislumbrar esse trágico evento. Ezequiel viu o fogo, glória de Deus, sair do Santo dos Santos do templo, lá em Jerusalém, pairar sobre o templo durante algum tempo. Dali ele se moveu para pairar algum tempo sobre as muralhas de Jerusalém, tendo em seguida pairado algum tempo sobre o Monte das Oliveiras que fica ao lado de Jerusalém, e aí ele desapareceu. O que Deus queria dizer com isso? Ele estava comunicando a Israel, por causa dos séculos de rebeldia contra ele, Deus, a nação que Deus fizera existir estava agora contemplando, vendo Deus retirar de sobre ela, de sobre Israel, a sua presença protetora. Por isso, anos mais tarde, os babilônicos vieram e foram capazes de capturar Jerusalém, deixá-la em ruínas, destruir o templo de Salomão. Já que o fogo, glória de Deus, sempre significou a presença singular de Deus, os judeus chamaram esse fogo, glória de Deus, de a glória Shekinah de Deus. A palavra Shekinah significa habitar. Então isso queria dizer que Deus estava habitando onde quer que esse fogo, glória de Deus, estivesse presente. Imagino que você reparou que tudo que eu partilhei até aqui sobre glória Shekinah de Deus veio do Antigo Testamento. Por isso vale citar algo interessante a esse respeito. Em nenhum lugar do Antigo Testamento nós temos qualquer indício da glória Shekinah de Deus habitando dentro de um ser humano. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, quando ele esteve diante da glória Shekinah de Deus, a face de Moisés brilhava, de forma que ele cobriu o rosto com um véu. Mas esse brilho no rosto de Moisés foi mero reflexo da glória Shekinah de Deus. Não era um permanente habitar nele. Tanto que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz que Moisés cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória que se desvanecia. Mas isso mudou quando Jesus veio ao mundo, quando a glória Shekinah de Deus habitou em Cristo Jesus. No início do Evangelho de João, nós encontramos Jesus como sendo a palavra de Deus, o verbo de Deus. No versículo 14 do capítulo 1, nós lemos: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Literalmente, Jesus tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Essa foi a forma que João encontrou para dizer que enquanto Jesus esteve nesse mundo, João e alguns outros viram a glória Shekinah de Deus habitando num ser humano de carne e osso, Jesus Cristo. E quando é que eles viram isso de forma mais clara? Mateus 17 traz esse relato para nós. Aqui nós lemos que Jesus, na época da sua primeira vinda, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, e eles subiam a um alto monte. E ali Jesus se transfigurou diante deles, de forma que a sua face e as suas vestes brilhavam intensamente. Uma luz de alta intensidade brilhou como que através do rosto e das vestes de Jesus. Os 3 discípulos reconheceram que aquela luz brilhante era a glória Shekinah de Deus.
E a reação de Pedro diz isso claramente. Ele diz para Jesus: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas ou 3 tabernáculos. O que motivou Pedro a pensar que deveria edificar tendas, tabernáculos? Ele se recordou que no Antigo Testamento a glória Shekinah de Deus habitava num tabernáculo, na tenda do encontro. E agora ele a viu no corpo de Jesus, ele concluiu: é melhor edificarmos tabernáculos. Mas como é que Pedro, Tiago e João identificaram essa luz brilhante como sendo a glória Shekinah de Deus? Mateus relata que enquanto Jesus se transfigurava, apareceu uma nuvem resplandecente. E da nuvem, Deus, o Pai, disse a respeito de Jesus Cristo: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Mas que nuvem resplandecente era essa? A mesma coluna de nuvem, ou coluna de fogo, que guiou o povo, que protegeu o povo de Israel no deserto. E aqueles 3 discípulos, como bons judeus que eram e que conheciam o Antigo Testamento, se recordaram que aquela luz, aquela nuvem resplandecente era nada menos do que a glória Shekinah de Deus. Então, ao compararem a luz que era irradiada através daquela nuvem com a luz que irradiava a partir de Jesus e das vestes de Jesus, eles puderam identificar que se tratava da mesma luz. Era idêntica. Então a luz irradiada por Jesus era a glória Shekinah de Deus. E o que a glória Shekinah de Deus habitando em Jesus Cristo significava? A mesma coisa que sempre significou no Antigo Testamento: a presença singular, única da divindade. Mas naquele instante significou que Jesus de Nazaré não era ninguém menos do que Deus encarnado em figura humana. E por indicar isso com relação ao Senhor Jesus, repare quão significativas outras coisas ditas a respeito de Jesus vieram a se tornar. Você se lembra daquela luz que surgiu no nascimento de Jesus, que nós e até o texto bíblico coloca como sendo uma estrela, mas que se movia de um lugar ao outro, de forma, por exemplo, a conduzir os magos vindos do Oriente até onde se encontrava Jesus? Particularmente, eu não creio ter se tratado de uma estrela na acepção da palavra, um corpo celeste, mas sim o mover-se da glória Shekinah de Deus, para significar que aquela criança que acabara de nascer era ninguém menos do que o próprio Deus encarnado. Você se recorda da explicação que Mateus, no capítulo 1, dá acerca do que o anjo disse para José para explicar a gravidez de Maria? Ao descrever aquela criança única, singular, Mateus interpreta a palavra do anjo à luz da profecia de Isaías. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é exatamente o que a glória Shekinah de Deus, presente em Jesus Cristo, demonstrava a respeito dele. Jesus de Nazaré era ninguém menos do que o Deus Jeová tabernaculando entre o povo de Israel. Lembra quando José e Maria levaram Jesus a Jerusalém, 8 dias depois do seu nascimento, para ser apresentado ao Senhor? Eles se encontraram com um homem idoso, piedoso, chamado Simeão, a quem havia sido prometido que ele viria o Messias antes de morrer. Quando Simeão entrou no templo, e lá estavam José e Maria com o menino Jesus, ele tomou Jesus nos braços e, enquanto isso, o Espírito de Deus o moveu a profetizar as seguintes palavras a respeito de Jesus: vi uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Lucas 2:30-32 diz isso.
Você está lembrado do que Jesus disse acerca de si mesmo? Eu sou a luz do mundo. Você se recorda de como Jesus se referiu ao seu corpo em João 2,19? Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Assim como a glória Shekinah de Deus, com a presença singular de Deus vindo, entrou no templo construído por Salomão, fazendo daquele local, naquela época, o lugar de culto a Deus, assim também a glória Shekinah de Deus habitando no corpo físico de Jesus, fez desse corpo físico de Cristo o lugar de manifestação da presença singular de Deus. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 2, chama Jesus de o Senhor da glória. É por isso também que em Colossenses 2,9, Paulo declara que nele, ou seja, em Cristo Jesus, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. É por isso que também o escritor de Hebreus, no capítulo 1, afirma que o Filho, ou seja, Jesus, irradia a glória de Deus e expressa de forma exata quem Deus é. A glória Shekinah de Deus no corpo físico de Jesus implicava que ele era Deus encarnado em figura humana. Mas há uma verdade final a respeito da glória Shekinah de Deus no Novo Testamento que eu preciso partilhar com você. Como Deus demonstra a sua glória hoje? Antes de ascender aos céus, Jesus disse a seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém por vários dias até receberem a promessa que Deus havia feito a eles. E os discípulos obedeceram. 10 dias após a ascensão de Jesus, no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, enquanto aquele pequeno grupo de homens se encontrava reunido, orando, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Diz o texto bíblico: veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Mas junto com o som vieram línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E embora o texto não explicite isso, a implicação é que na medida que essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, elas desapareceram dentro do corpo deles. E o que eram essas línguas de fogo que apareceram no dia de Pentecoste? Eu quero sugerir a você que elas não eram outra coisa senão a glória Shekinah de Deus. Só que dessa vez, em lugar de se encontrar na forma de uma única coluna de nuvem ou coluna de fogo, elas foram divididas entre os 120 cristãos que se encontravam ali, que eram da Galileia. E o que essa glória Shekinah de Deus vindo e se instalando dentro do corpo de cada cristão ali presente, em Pentecostes representou? Novamente significou a mesma coisa que sempre significou no passado. A presença singular de Deus. Mas especificamente naquele momento, pela primeira vez na história, uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo, estava vindo para fazer morada no corpo de pecadores que haviam confiado em Cristo Jesus como seu Salvador. Pense nas implicações disto, especialmente se você já nasceu de novo em Cristo Jesus. Num sentido bastante literal, isso significa que a glória Shekinah de Deus habita no seu corpo, na pessoa do Espírito Santo. Essa consciência deveria mexer conosco, profundamente, nós que somos crentes em Cristo Jesus. Você percebe o tremendo privilégio que Deus estendeu a nós, de ter a glória Shekinah de Deus habitando permanentemente em nós, na pessoa do Espírito Santo? Mas não se trata de um mero privilégio, trata-se também de uma enorme responsabilidade.
Em 1 Coríntios 6, 19, Paulo fez alguns comentários bastante interessantes para nós, crentes em Cristo Jesus. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Assim como a glória Shekinah de Deus, ao habitar o templo de Salomão, tornou aquela estrutura o templo de Deus, assim a glória de Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando o corpo de cada crente em Cristo Jesus, torna o corpo de cada um desses crentes o templo do Espírito Santo. Então, à luz dessa verdade, Paulo nos diz no final do versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, qual é a nossa responsabilidade. Honre a Deus com seu corpo, ele diz. Paulo está dizendo que à luz do fato de que a glória Shekinah de Deus habita em você e em mim, nós somos responsáveis por glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas o que significa glorificar a Deus com o nosso corpo? Já que a glória de Deus é tudo aquilo que impressiona com relação a Deus, tudo aquilo que é influente no que diz respeito a Deus, isso implica que nós crentes precisamos usar os nossos corpos de tal forma a fazer com que o mundo à nossa volta fique tremendamente impressionado com o Deus que nos alcançou e nos salvou. Ficará tão tremendamente impressionado com o Deus que nos salvou, que Deus mesmo exercerá nessas pessoas, à nossa volta, uma influência transformadora de vida. Para mim isso parece claro ter sido a intenção de Jesus quando se dirigiu a seus discípulos, antecipando a vinda do Espírito Santo e o permanente habitar da glória Shekinah de Deus naqueles que haviam crido nele, quando Jesus disse em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Eu preciso concluir. Querido, querida que me assiste, se você já é um crente em Cristo Jesus, se você já colocou a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu Salvador, na medida em que o mundo contempla a sua vida, ele fica impressionado com o que Deus é, o Deus que lhe salvou e que habita dentro de você. As pessoas à sua volta ficam tão impressionadas a ponto de Deus poder exercer nelas uma influência transformadora de vida. A Bíblia, parece-me, coloca-nos como responsáveis por isso, na medida que Deus colocou a sua glória Shekinah dentro de nós, de você